vou manter o gráfico do cosseno aqui desenhado, tá? O que significa isso, gente? Vamos marcar todos os pontos aqui, ó, da função cosseno. Ó. Aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π, aqui eu tenho 3π sobre 2, tá? O que acontece quando eu vou para a seguinte função? Ó. F de x igual a cosseno de 3x. O que esse 3 faz, gente? Esse 3, ele espreme a função. Né? Ele faz o quê? Ele aperta a função, porque ele altera o período, né? E só. Então ele vai pegar esse mesmo gráfico e vai apertar ele um pouquinho para lá, ó. Então o gráfico que eu acabei de desenhar, ele vai caber no 1/3 desse tamanho. Porque eu vou dividir o período por 3. Então, ó, o novo período vai ser 2π sobre 3. O que isso impacta na nossa vida, no nosso gráfico? O seguinte, ó. O gráfico que antes estava esticado, agora ele está assim, ó. Ele está apertado, tá? O mesmo gráfico, eu comprimi o gráfico, eu apertei. E aí esse número que está aqui, ó, que antes era 2π, agora ele é 2π sobre 3. Ou seja, todos esses valores que eu marquei no meu eixo, agora estão divididos por 3. Tá? Então o que vai acontecer? Esse número aqui, ó, que era π, agora vai ser π sobre 3. Tá? Tudo bem até aí? Faz sentido isso? Todos os valores. O valor máximo continua sendo 1 e o valor mínimo continua sendo -1. Por quê? Porque essa modificação não altera a imagem, só altera o período. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos olhar para as opções. Ó, vamos lá. O conjunto imagem é de -3 até 3? Não. Conjunto imagem é isso aqui. Continua o mesmo, de -1 até 1. O domínio é de 0 a 2π? Não. O domínio é R, ó. Função de R até R. Né? Não tem, o domínio não tem restrição. Tá? Ela é crescente quando x pertence de 0 a π sobre 2? Crescente. Gente, de 0 até π sobre 2. Está crescendo? Não, a função começa decrescente, depois ela cresce. Então, não. Sua menor raiz positiva é π sobre 3? Não. Ó, π sobre 3 nem é uma raiz. A raiz são esses dois caras aqui, ó. Se você quiser calcular, a primeira raiz, ó, é π sobre 2 dividido por 3. Então aqui seria π sobre 6, tá? E o seu período é 2π sobre 3. Sim. Ó, o nosso período é pegar 2π e dividir por esse cara, tá? Eu podia só fazer isso, tá, gente? Mas eu achei legal a gente avaliar todas as alternativas para você ver que não tem nada demais, não é um monstro. Tudo bem? Fez sentido até aí? Molinho? Vamos para 5. Questão 5. Olha só. A função
A mais B seno de x tem como gráfico esse bagulho aqui. Tá? Então, quais são os valores de A e de B? Uma questão muito parecida com essa, só que agora eu vou tratar do seno. Tá? Então vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos falar da função seno. Olha, a função seno de x, ela é assim. Ela começa no zero, subiu, desceu, subiu. Né? Então aqui é zero. Aqui é π, aqui é 2π, tá? Esse valor aqui, que é o valor máximo, e o valor mínimo, você encontra onde? Ó? Vou nem botar essa parte aqui para não confundir. Menos 1 e 1. Isso aqui ocorre no π sobre 2, e isso aqui ocorre no 3π sobre 2. Tá? Então tá aí. Beleza? Essa é a nossa função seno. Agora, olha a questão 5. Você tem um gráfico da função f de x igual a a mais b seno x. Confere? Vamos ver. A mais b seno x. Deixa aí que eu vou copiar o gráfico. Ó, o gráfico está aqui, ó. Ele fez o quê? Isso aqui. Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 3. Então a função está aqui, ela desce, sobe e termina. Tá? E esse ponto aqui é o ponto 2π. Bom, o que nós precisamos perceber? Tá? Primeiro, gente, tem uma mudança aqui interessante no gráfico, né? Primeiro, ao invés de ir para cima, ela começa indo para baixo. Isso indica pra gente uma parada que eu mostrei para vocês, né, no meu aplicativo, né? Esse cara aqui, ó, ele é um número negativo, porque ele está invertendo a situação do gráfico. Tudo bem? Bom, fala Giovana, fala comigo, tá? Tá invertida, exatamente. E o que está acontecendo além de inverter? Eu estou esticando a função, ó, porque aqui, ó, o tamanho disso aqui, ó, é 2. E o tamanho disso aqui é 4. Então significa que eu dupliquei, eu estiquei, tá? A função, né? Eu dupliquei. Então isso já diz pra gente que esse danado aqui, ó, é menos 2. Só que se eu multiplicasse a função por menos 2, você concorda que aqui viraria 2 e aqui viraria menos 2? Então, além de esticar a função, eu fiz o quê? Eu desloquei a função para cima. Ó, o menos 2 subiu para o menos 1. O 2 subiu para o 3. Então significa que o meu gráfico foi deslocado uma unidade para cima.
Ou seja, esse cara aqui, ó, ele vale 1. Show? Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Vocês conseguem ver essas duas coisas acontecendo? Viu que o desespero da primeira aula não se aplica? Chegou aqui, ó, a gente conseguiu fazer? Tranquilo? Foi? Gabriele Abigail. Prof, a função cosseno sempre vai ter 5 raízes? Anotei isso na minha apostila e agora fiquei na dúvida. Olha, Gabriele, a resposta é não, tá? O que me preocupa aqui na sua frase é o sempre, né? A função cosseno pode ter 5 raízes? Pode. Pode ter raiz nenhuma? Pode, tá? Tudo depende de qual é a função e qual é o domínio que você colocou aí para essa função. Porque a função ela tem domínio R, então ela pode ter aí infinitas raízes, tá? De onde veio o menos 2, Luiz Fernando? A gente está multiplicando a função primeiro por 2, ó, porque a gente está mudando o menos 1 e 1 para 2 e menos 2, né? Esticamos o gráfico. Aqui, ó, a função original, ela vai do 1 até o menos 1, não é isso? Então aqui, ó, o tamanho disso aqui é 2. O tamanho disso aqui, ó, é 4. Então, ó, você duplicou a amplitude da tua função. Beleza? Duplicou a amplitude da tua onda. Foi? Fala comigo, Luiz. E por que negativo? Porque a função seno ela começa subindo. Aqui isso está invertido. Então, para você inverter a onda, tu tem que trocar o sinal, tá, do coeficiente ali anterior ao seno. Beleza? Então foi. Maravilha. Olha aí como é que a aula termina com outro astral. Olha quanto foi aí, ó. Foi. Né? Então, tá aí, ó. O A vale 1 e o B vale menos 2. Beleza? Vamos para 6? Ai, viu, eu tava entendendo. Agora eu não sei mais fazer. Cara, isso aqui dá medo, né? Mas calma. Ó, eu quero o valor mínimo da função. Vamos lembrar da primeira questão que a gente fez? Da questão do preço do produto? O valor mínimo dessa função depende do que? Aqui eu não estou somando essa expressão, né? Então o valor mínimo que isso aqui assume é o quê? É quando o seno vale menos 1. Beleza? Então quando o seno vale menos 1, galera, isso aqui vai virar quanto? Vocês querem ver o gráfico? Né? Isso aqui vai variar de 1,6 até 2,4. Né? Valor mínimo é 1,6, valor máximo 2,4. Porque o seno varia de menos 1 até 1. O seno, ó. O seno de qualquer coisa varia de menos 1 até 1. Então a expressão, ela depende dos valores do seno, tá? Então a ideia é essa. Então só de olhar, eu já sei o valor mínimo e o valor máximo, porque ele depende do seno mínimo e do seno máximo. Beleza? Foi ou não foi, gente? Então, ó, quando isso aqui vale menos 1, o resultado fica 2 mais 0,4 vezes menos 1. Ou seja, 2 menos 0,4, que é 1,6. Tá? Foi ou não foi, gente? Não precisa nem de muita conta. Ok? Que isso, gente? Vilga é um urso, já virei a ursal. Olha isso. Ó a doideira. Tá? Então 1,6 é a minha resposta. Alguém pediu a 7 ali que eu vi. Vamos para 7. Caraca, viu? Que questão sinistra. Calma. Calma. Vamos lá. Olha só. Considere a função de R em R. Essa é a última? Será? Depois a gente vê. Ó, considere a função de R em R dada por 1 mais 2 seno de 3x. Com relação ao gráfico dessa função, analise as afirmativas a seguir.
O gráfico passa pelo ponto 5π sobre 6, 0. A coordenada de y de todos os pontos de máximo vale 3. Ótimo. A distância entre dois pontos de máximo consecutivos corresponde a π unidades do eixo das abscissas. Vamos lá. Vamos fazer o desenho. Olha só. Posso apagar isso aqui? Tira print aí, tira print aí. Pode? Olha só. Olha só. Número 7. Temos aí o gráfico de f de x igual a quanto? 1 mais 2x, não, 1 mais 2 seno de 3x. Não é isso? Isso. Então, maravilha. Como é que eu vou desenhar isso, gente? Primeira coisa, esse é o gráfico do seno de x. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ele por 2, tá? Então esse gráfico ele vai ficar esticado. Ele vai do menos 2 até o 2. Beleza? Com essa alteração. Depois eu vou pegar do menos 2 até o 2 e vou somar uma unidade. Então do menos 2 até o 2 vai mudar para do menos 1 até o 3. Muito parecido com o gráfico que a gente tinha na questão anterior, né? Então o nosso gráfico ficou assim. Ó, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Então o nosso gráfico vai ficar assim. Tá? Ó, do menos 1 até o 3. Ó. Como é que é o gráfico do seno? Começou, subiu, desceu, subiu, né? Então, ó, subiu, desceu, subiu. Tudo bem? Então, ó, primeiro, que ponto é esse, gente? Esse ponto é o fim do nosso período. O período aqui, ó, o período é 2π sobre 3. Então eu sei que aqui é 2π sobre 3. Tá? Esse é o gráfico da nossa função. Bom, o que acontece, gente? Se o meu gráfico fosse continuar, né, ele seria assim. Subiu, desceu, né? Igualzinho. A onda continuaria. Tá? Seria isso. Essa é a ideia. Tá? Essa última parte aqui ficou feia. O que acontece, gente? Esse pedaço aqui, ó, essa distância daqui para cá é o período. Essa distância daqui para cá é o período. Essa distância daqui para cá é o período, né? Então você vê que o gráfico anda, né? De 2π sobre 3 em 2π sobre 3. Faz sentido? Ó, aqui, ó, é a distância que ele está pedindo. Tá? Aqui é a distância que ele está pedindo. Então, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui, ó. A distância entre dois pontos de máximo consecutivos corresponde a π unidades do eixo das abscissas. Falso. A distância entre dois pontos de máximo é o período, tá? A coordenada y de todos os pontos de máximo vale 3. Olha lá no gráfico. Verdadeiro. Os pontos de máximo, ó, estão aqui no 3. O que falta a gente ver? Falta a gente ver o que acontece quando o x é 5π sobre 6. E como é que a gente vai fazer isso?
A gente vai substituir o x por 5π sobre 6 e ver se vai dar zero, tá? Então, olha o que acontece. F de 5π sobre 6 é igual a 1 mais 2 vezes o seno de 3 vezes 5π sobre 6, tá? Aí você vai fazer a conta aqui, ó. 3 simplificou com 6, deu 2, tá? Então como é que eu vejo 5π sobre 2? Como é que eu sei o seno do 5π sobre 2? Vem comigo pra cá, ó. Ciclo trigonométrico. Ó. π sobre 2 é 1/4 da volta. Então, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. Então, ó, 5π sobre 2 é equivalente ao π sobre 2. O seno desse cara vale 1. Então, isso aqui vai ficar como? 1 mais 2 vezes 1, que dá 3. Ou seja, esse ponto aqui, gente, o 5π sobre 3, perdão, 5π sobre 6, ele é esse cara aqui, ó. Tá? Né? Não esse exatamente, né? Mas ele tem o mesmo valor que esse aqui. Tá? Então ele vai estar aqui, né? No próximo, na segunda volta, tá? Então ele é o 5π sobre 6. Ok? Ele vale, né? O ponto de máximo, o y vale 3, tá? Então, naturalmente, ele não vale 0, ok? Prof, período é o tamanho da onda? Tamanho, Virgínia, não é o nome certo, tá? Período é o tamanho da volta, tá? É o quanto eu preciso no eixo X para o meu ângulo percorrer todo o ciclo, tá? Porque tamanho da onda, você pode ter a ideia de amplitude, né? Da altura da onda, e não é isso, tá? Então, na verdade, a ideia é você substituir esse número aqui e fazer a conta, tá bom? Então, aqui para mim, só a número 2 é a correta, se eu não errei nenhuma conta, letra B, tá? Então, ó, somente a afirmativa 2 está correta. Show? Beleza? Bom, John, eu também gosto mais da aula do Glaucio, tá bom? Eu acho o Glaucio uma delícia. Vamos que vamos. Olha só, tem mais? Tem mais, temos a 8. Olha só, nova questão que pede valor máximo, valor mínimo e período. Olha como é que você vai fazer fácil. Olha como é que você vai fazer fácil. Você sabe que o seno varia de -1 até 1, tá? Então, se você quer o valor máximo e o valor mínimo, você vai substituir o seno por -1 e por 1 e vai fazer a conta. Então, ó, o que acontece quando o seno vale 1? Quando o seno vale 1, gente, vai acontecer o seguinte, ó. 3 menos 5 vezes 1. Isso vai dar -2. Né? Porque como aqui tem um menos na frente, o valor mínimo acontece quando o seno vale 1. Pô, viu que o valor máximo? O valor máximo acontece quando o seno vale -1. Por quê? Porque esse menos daqui com -1 vai fazer você aumentar 5 unidades, tá? Então é fácil ver que o mínimo é -2 e o máximo é 8. Se você não quiser fazer essa leitura, você pode desenhar o gráfico. Você sabe que multiplicou por -5, então ele vai ficar do -5 até o 5. Depois disso, tu somou 3 unidades. Subiu 3 unidades. Então o -5 subiu para o -2 e o 5 subiu para o 8, tá? Então é uma análise que vai ser feita com esses dois valores aqui. Tudo bem? Beleza. Segunda coisa, né? A gente quer o período.
O período, gente, é 2π dividido por esse cara que multiplica o x, tá? Então a ideia é fazer o quê? 2π dividido por 2, que dá π. Ah, Vilg, então eu achei os valores todos. Beleza. Menos 2, 8 e π, não é isso? Calma. Olha só, não é menos 2, 8 e π. Porque ele pede primeiro, gente, o valor máximo, depois o mínimo e depois o período. Então na hora da prova, se você for emocionado, tu pode marcar erradamente a letra A, tá? Mas a resposta, na verdade, é letra B. Primeiro o máximo, depois o mínimo, depois o período. Foi? Beleza? Foi ou não foi, gente? Tranquilão? Olha isso, pessoal. Com 2 minutos de antecedência, eu acabei. Pô, sempre reclamo, viu? Que rouba o meu tempo. Ele não deixa a gente comer, a gente quer beber água. Pronto, pode ir mais cedo hoje, que daqui a pouco tem Flamengo, então temos que já nos concentrar, né? Hoje não tem Gabigol, mas tem Pedro. Beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.